Salve, salve galera, beleza? Vamos falar do Flamengo hoje. É o maior campeão do NBB da toda a história, né? São 7 títulos já da competição, então o episódio do preview da temporada 24-25 de hoje é do Mengão. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreva aqui no Duas Saídas, torne-se membro também se possível e principalmente comenta aí até onde você acha que o Flamengo vai nessa temporada. Porque apesar de ser o maior campeão da história, o Flamengo está em seu maior jejum de todos os tempos, empatado com a temporada de 2-4. É apenas a segunda vez na história que o Flamengo fica 3 anos sem ganhar um NBB. Se naquela oportunidade foram 3 títulos consecutivos do Brasília, agora são 3 títulos consecutivos do SESI Franca. E o Flamengo, poucas vezes nessa história recente, né, ficou tão em jejum de grandes títulos assim. Na temporada passada, por exemplo, não ganhou nada. Perdeu a final da Champions para o Quimsa, perdeu a final do NBB para o SESI Franca e de uma maneira que pegou mal, né? Acabou ficando muito feio o Flamengo sair em 2 dos 4 jogos, né? A final terminou 3-1 para o Franca, em 2 dos 4 jogos em que o Flamengo não fez 60 pontos. O Flamengo ficou abaixo dos 60 em 2 oportunidades. Não foram finais bonitas, tá? Não foram as melhores finais da história do NBB, muito longe disso. E o Flamengo teve aí uma boa parcela de responsabilidade, claro, a partir do momento em que não conseguiu furar a ótima defesa francana no último ano. Mas o Flamengo há alguns anos vem montando elencos que não encaixam, que mesmo ganhando, ficando em primeiro, segundo na fase de classificação, ficam lá por ser um dos times mais caros, por ter alguns dos melhores jogadores, mas com alguma dificuldade quando enfrentam equipes parelhas, né, equipes ali do mesmo nível. No ano passado foi um ano muito irregular do Flamengo. O melhor momento foi ali na reta final da Champions, tanto no torneio internacional quanto no NBB, eu tô falando em espaço temporal, quando perdeu para o Quimsa e dali para frente o Flamengo voltou a fazer alguns jogos um pouco inconstantes, e nunca deu aquele sentimento de superioridade, de esse é o Flamengo que vai passar por todo mundo, vai atropelar todo mundo, igual outras equipes tiveram, às vezes até passando com mais dificuldade nos playoffs do que o próprio Flamengo em termos de resultado, né? Mas por que eu digo isso, né? O que importa não é a vitória? Claro que é, mas até o torcedor do Flamengo se acostumou muito, principalmente na época do orgulho da nação, quando o futebol estava ruim, o basquete estava muito bom, ao Flamengo ser o Flamengo que encantava. E nos últimos anos, mesmo quando ganhou, o Flamengo poucas vezes foi o time que encantou. Isso incomoda um pouco, até pelos jogadores que o Flamengo teve. E isso também, esse é um ponto que o Flamengo acaba sendo um pouco questionado pelo número de grandíssimos jogadores que simplesmente renderam muito abaixo aqui. Acho que os maiores exemplos disso são o Brandon Robinson e o Vildossa, também o armador. Então, são jogadores de carreira internacional, super vitoriosa, super competente, muitas vezes contra equipes brasileiras, e no Flamengo chegaram e não deu certo. Na temporada passada, o Flamengo teve ali, né, mudanças ao longo do ano, algumas peças que chegaram também não funcionaram da maneira como é esperado, Didi, Scott Machado principalmente, não tinham aquela potência ofensiva que se imaginava que eles tivessem. O Filipovic, né, o húngaro que o Flamengo contratou, foi embora antes do meio da temporada. Chegou o Devon Scott no lugar, que por N motivos não foi aquele Devon Scott do Minas e de outras passagens dele pelo basquete sul-americano, que também estávamos acostumados. E o Flamengo acabou passando por um ano ali, que chegou na final mais uma vez do NBB, mas novamente foi dominado pelo Franca na grande final. Essas eliminações com pontuações muito baixas pegaram muito mal também contra o SESI Franca. E o estilo de jogo do Gustavinho, né? Os times do Gustavinho não são fáceis de se adaptar, muitas vezes, né? Os jogadores precisam de uma adaptação muito grande, mais do que o Flamengo se adapta, e antigamente o paulistano se adaptava a eles. Quando o Gustavinho estava no paulistano, era mais fácil você contratar jogadores que estavam ali com um mercado menor, que precisavam aparecer e que se encaixavam num esquema de um técnico novo, promissor, inovador, que chegou merecidamente ao título de campeão do NBB ainda pelo paulistano, com muitos atletas que hoje estão aí vagando por vários times do basquete brasileiro.
Por outro lado, quando você chega no Flamengo e começa a contratar jogadores que já são muito carimbados, muito reconhecidos, nem sempre essa adaptação do jogador ao time acontece da melhor maneira. E eu acho que aí o Flamengo vem sofrendo consideravelmente, inclusive, tá? É claro, a gente não pode ignorar o fato de que na temporada passada o Flamengo, além de chegar na final do NBB e da Champions, venceu o Super 8. Mas, de novo, não se trata exatamente de resultado no caso do Flamengo, porque é quase garantido que resultado esse time vai ter, esse elenco vai ter, esse orçamento também vai ter. Mas tanto não funcionou da maneira esperada que boa parte do time saiu, né? O Flamengo não renovou com muita gente. Scott Machado não ficou, Coelho não ficou, Didi, o Mike não ficou, Olivinha se aposentou, Devon Scott também foi embora. É muita gente que esse time perdeu. E aí, para tentar retomar o caminho das vitórias, o Flamengo mais uma vez foi às compras, né? Não tem sido também novidade o Flamengo remontar boa parte do time de um ano para o outro. E dessa vez trouxe alguns nomes que animam e nomes que já foram testados no basquete brasileiro, notadamente Alexei e Shaq Johnson. Vou falar do elenco do Flamengo completo daqui a pouco, mas essa dupla, essa contratação dos dois foi o grande chamariz da temporada do Flamengo, para se unirem a Balbi e a Gui Deodato principalmente, né? Os dois jogaram juntos pelo Minas, né, o Alexei e o Shaq Johnson, mas o Alexei também já teve uma passagem excelente por vários outros times do Brasil. Franca, Mogi, Bauru, Campo Mourão. Então, é de fato um dos melhores, se não o melhor armador brasileiro em atividade no NBB, né? Já vislumbrando, projetando as atuações para a próxima temporada. Além deles, o Flamengo também contratou Jordan Williams, né? Um americano também que estava no Hebraica Maccabi. Acho ele um pouco parecido com o Shaq Johnson, mas sem a mesma regularidade, né? Ele é um jogador de mais altos e baixos, bem mais inconstante, que é meio que o Flamengo não precisa, né? O Flamengo não pode ter essa inconstância nesse ano. E nos pivôs, o Flamengo manteve o Caio Gonçalves, contratou o Lucas Sivert e o Tayavec Galizzi, né? O pivô argentino. E vamos falar do Flamengo inteiro? Pegar o elenco certinho, vai? Porque aí fica mais fácil a gente fazer essa análise. O Flamengo vai ter de armadores o Alexei Borges e o Franco Balbi. Nas alas vai ter o Shaq Johnson, o Gui Deodato, o Jordan Williams, o Jonathan Luz, que eu esqueci de falar dele, tá vendo só como tem que pegar a listinha? E o jovem Luan Rodrigues. Nos pivôs você tem o Caio Gonçalves, o Lucas Sivert, o Tayavec Galizzi, os jovens Isaac e o Honorato. Vamos lá, a armação não tenho o que dizer, tá? Franco Balbi e Alexei Borges podem jogar separados, podem jogar juntos, variam o estilo, um passa mais, outro pontua, outro é mais completo, né? Passa e pontua também. Eu gosto muito dessa combinação, é muito interessante. Shaq Johnson e Gui Deodato nas alas são bem mais regulares, são jogadores extremamente confiáveis e que podem ser aí, principalmente o Shaq Johnson, pelo que a gente viu no Minas, né, esse cara da bola decisiva, né, de chamar a responsabilidade pro Flamengo. Jordan Williams também num nível um pouco menor, né, e os jovens vão entrar ali na minutagem que sobrar para eles. Nos pivôs a situação é um pouco diferente. O Flamengo perdeu o Gabriel Jaú, o Flamengo perdeu o Devon Scott, o Flamengo perdeu o Olivinha e repôs basicamente ali com o Caio Gonçalves, que já estava no elenco, mas por problemas de regulamento, de período de inscrição no NBB, ele jogou ano passado apenas a Champions, né, principalmente a Champions, e jogou bem, né, então foi mantido, é um jovem que nas categorias de base jogou no Flamengo, foi para fora e aí voltou. Contratou o Lucas Sivert do São Paulo, que também é um cara ali para ficar na 4, a marcar também 4, eventualmente 5, chuta de 3 pontos também, tem uma defesa ok, pode ser útil para o Flamengo num sistema, vocês já vão entender, num sistema que tivesse mais jogadores, tá? Não sei se só ele e o Caio ali vão ser suficientes. E no pivô, no 5, você tem o Taya Galizzi, que é um pivô argentino, é uma contratação que eu não entendi muito bem. Vamos falar dos pivôs, né? Porque o Flamengo ficou com um elenco adulto de pivôs muito curto, e muito curto de número e curto de possibilidades, né? Você tem ali o Caio e o Sivert que fazem mais ou menos a mesma coisa, né? O Caio um pouco mais ágil, o Sivert um pouco mais físico, mas que conseguem espaçar bem a quadra, que é algo que o Gustavinho gosta muito nos seus times também. E o Taya Galizzi é um pivô, é um bom pivô, mas é um pivô que não é o mais técnico do mundo, não é o mais forte do mundo também. É bem verdade que jogou bem contra o Flamengo, pelo Quimsa na final da Champions, né? Ele estava no time que venceu o Flamengo ali naquela partida na Argentina, mas
me causa um pouco de estranheza o Flamengo gastar uma vaga de estrangeiro no Taya Gallese, certo? Você tem pivôs brasileiros que fazem, que têm desempenhos e características semelhantes. Você com isso, você trava a sua contratação de estrangeiro, porque agora o Flamengo já tem 4, né? O Balbi, o Shaq Johnson, o Jordan Williams e o Taya Gallese, com um pivô que não necessariamente é o que o Gustavinho gosta de ter sempre, né? Com caras que espaçam de maior intensidade e não tem mais pivô no mercado brasileiro, né? Tudo bem, mas tem o Anderson que está no México, você tem o Mike que está no Uruguai, mas eles chegariam só para frente do meio do ano. Eu confesso que eu não entendi. A gente precisa ressaltar, é verdade, o Flamengo contava com Mãozinha. Tá? A negociação ocorreu, mas o Mãozinha continuou na D-League, lá em Memphis, e com o Mãozinha esse garrafão do Flamengo teria uma versatilidade e uma profundidade bem maior. Não sei se sendo o suficiente, mas seria prateleiras acima do atual. É o ponto desse time do Flamengo que no papel, no elenco, você olha e fala, não tá batendo com o resto, sabe? Tá faltando alguma coisa. Então vamos ver que coelho da cartola o Gustavinho vai tirar, ou a diretoria vai tirar em alguma contratação aí ao longo do ano, porque tá esquisito, né? É pouca gente, né? O outro jovem pivô que o Flamengo tinha com mais minutagem era o Diarra, que não pode ser usado porque é estrangeiro, né? Então também o Diarra não vai fazer parte desse elenco do Flamengo, não faz muita diferença, além do Diarra, os outros dois jovens, o Ítalo e o Isaac, porque embora tenham feito boas LDBs, boas partidas na LDB, ainda não tem rodagem o suficiente no adulto. Se explodirem, ótimo, mas não é o que parece que vai acontecer. Diante de todo esse cenário, o Flamengo também vai precisar achar alguém para ser o grande representante da torcida em quadra. O Olivinha era o último dessa fase áurea do Flamengo, né? O último de Marquinhos, Marcelinho, o próprio Olivinha. E agora ele se aposentou, é tão ídolo que ele vai ganhar uma estátua no Flamengo, né? O primeiro jogador de basquete da história do clube a ganhar uma estátua lá. Mas falta agora esse grande ídolo da torcida, esse grande ídolo da nação. Seria o Balbi, né? O mais lógico, mas não tem o mesmo peso do Olivinha, né? Então essa identificação com quem tá ali na quadra com certeza cai um pouco. Cairia com qualquer um, tá? Se viesse o Mãozinha, se viesse o Raulzinho, assim, chutando nomes, tá? Qualquer um, Gui Santos, os fãs de NBA, teria essa quebra de identificação porque o Olivinha era muito especial para a torcida do Flamengo. Mas é um trabalho que vai precisar acontecer também, talvez até pelos próprios jogadores, comissão técnica e também pelo time de comunicação para achar quem vai ser esse cara, esse representante da torcida do Flamengo dentro de quadra. Numa temporada que a BCLA, a Champions, ainda é incerta, né? Existe esse imbróglio entre a Liga Nacional e a Confederação Brasileira de Basquete. Não teremos brasileiros na Sul-Americana, na BCLA ainda não saiu nada oficial, mas até porque a BCLA tem alguns trâmites legais, que a LNB também participa, é um buraco um pouco mais fundo, mas se não tivermos a Champions, o NBB vai se tornar ainda mais crucial para o Flamengo nessa temporada para ter um título que não seja a Copa Super 8, que é um torneio de tiro curto. Na preparação para a temporada, o Flamengo vai fazer bons jogos, tá? Fez ali uma série de amistosos na Espanha e vai fazer parte do torneio de abertura do NBB, ao lado de equipes ali como Minas, como Vasco, como Botafogo, Brasília, Caxias. Então vai ter ali vários amistosos de qualidade contra adversários de alto nível e que irá enfrentar ao longo da temporada, tá? Então, o Flamengo, diferente de outros anos, que precisa ficar caçando, caçou amistoso na Espanha, mas que faz um jogo aqui, um jogo ali, algo mais irregular, né? Sem tanta, não digo organização, mas faz o que dá, né? Os times fora de São Paulo acabam fazendo o que dá. Dessa vez vai ter ali uma série de jogos, foram 3 na Espanha, mais 4 no torneio de abertura, 7, para fazer uma preparação bem legal e chegar jogando bem, jogando entrosado no NBB. Os jogos da Espanha, muita gente fala, tomou de 30 pontos de um time da segunda divisão. Não importa resultado de amistoso, tá? Assim como não vai importar o resultado do torneio de abertura, é torneio de preparação, de pré-temporada. E, se é para falar de resultado, o Flamengo perdeu do time da segunda divisão e ganhou do time da primeira, tá? Foram desempenhos irregulares, de testes, de muita rotação, para além do que o Gustavinho já rotineiramente faz, para colocar todo mundo em ritmo de jogo, para entrosar essa galera que o Flamengo contratou e para ver os homens de confiança. E aí entra uma última peça que eu só citei o nome, né? Eu não falei mais detalhadamente, que é o Jonathan Luz. O Jonathan Luz foi um dos campeões do NBB
pelo Paulistano, na época que o Gustavinho estava lá, depois foi para o Flamengo, para o Franca, agora volta para o Flamengo, e fato é, o Jonathan, nos últimos anos, é quase certeza de título, né? Onde ele vai, o time ganha o NBB. Vamos ver se vai ser nesse ano, né? É um cara que sempre se destacou muito pela defesa, pela leitura tática, por ser um representante do técnico em quadra, tá? Para além, nesse caso, nesse elenco, do Franco Balbi. Na última temporada ele teve ali alguns momentos de um desempenho mais abaixo, momentos de confusão em quadra e fora dela também. Então, o Jonathan, já ali com uma certa idade, pode não ser o Jonathan do Paulistano, de outrora, mas ainda é uma peça que o Gustavinho confia muito, uma peça que foi convocada várias vezes para a seleção também e que pode servir também como esse ponto de apoio técnico, do técnico também dentro de quadra, para dar essa liga no time, mesmo que não tenha a mesma minutagem de Shaq, Williams e Gui Deodato também. Flamengo chega como um dos favoritos ao NBB, isso é inegável, tá? É um dos melhores plantéis, pelo amor de Deus, tem Balbi, Alexei, Gui Deodato, Shaq Johnson, não tem como esse time não ser favorito, mas tem ali uma deficiência bem clara que é o Garrafão. É difícil a gente entender um pouco o que o Garrafão vai ser feito. E sobre o Garrafão também, vale sempre a explicação, né? Muita gente pergunta ainda nos nossos podcasts, nos nossos vídeos, sobre o Lucas Mariano. A imagem dele acabou ficando atrelada ao Flamengo, porque na temporada passada o Flamengo contava com o Lucas Mariano, né? Chegou a negociá-lo, mas como ele foi suspenso por 2 anos por ter falhado no exame antidoping, quando ainda jogava pelo Franca, o Flamengo não criou um vínculo com ele na temporada passada e a suspensão dele vai até o final da próxima, tá? Então ele não joga esse ano, nem pelo Flamengo, nem por nenhum time. Só esclarecendo, ele não é do Flamengo agora, mas muita gente ainda pergunta, e o Lucas Mariano, né? Só a partir da temporada que vem, porque a punição dele foi de 2 anos. Beleza, galera? Então, comenta aqui embaixo até onde você acha que o Flamengo pode chegar, quais as possibilidades desse time, se você, torcedor, está animado ou não com essas contratações. Reitero o convite para você se tornar membro do nosso canal também, ajudar a fomentar o basquete nacional, tornar o nosso projeto viável financeiramente e, quem sabe, até ajudar a gente a aumentar o número de produções e os tipos de produções também. Peço também que compartilhem esse vídeo nas redes sociais, porque o nosso principal meio de comunicação com vocês era o Twitter, ou X, como queiram chamar. Com a suspensão dele, a gente está sofrendo um pouco aí, né, com Instagram, Threads, Blue Sky, que não eram o nosso foco anteriormente, então estamos retomando a nossa audiência. Por favor, compartilhe esse vídeo também, manda ali no WhatsApp, nas redes sociais, para dar aquela força pro Duas Saídas, porque tem um vídeo por dia, um preview de cada equipe, até começar o NBB no dia 12 de outubro. Beleza, galera? Muito obrigado, até a próxima. Falou!